A dinâmica da fé e da confissão. Vamos falar sobre algumas coisas que vão mudar a sua vida. Sabem, palavras são a coisa mais importante no universo hoje. E muitas vezes as pessoas não entendem isso. E eu vejo pessoas dizerem bem, sabe, eu simplesmente não acredito nisso. Eu conheço pessoas que dizem para mim, sabe, isso não é verdade. Deus é a coisa mais poderosa do universo. Mas Deus não é uma coisa. Deus é um espírito. E nesta primeira sessão nós vamos falar de palavras, do poder das palavras. A maioria das pessoas não percebem o poder das palavras e eu sei que alguns de vocês estudantes, antes de entrarmos nessa sessão, vocês vão perceber que as coisas que você está falando com a sua boca são as coisas que determinam as pedras angulares da sua vida. Quando você entende isso, então você começa a crescer num conhecimento do porquê Deus disse algumas coisas em sua palavra. Sabe, algumas vezes nossas palavras nos enganam e palavras transmitem. Você já pensou nisso, que as palavras que você fala transmitem, elas transmitem fé ou elas transmitem medo? Na verdade, transmitirão um ou outro. Então, quando falamos de palavras, então estamos falando de coisas que são poderosas. Então, para começar, eu não conheço nenhuma forma melhor de fazer do que começar em Gênesis, quando Deus olhou para a escuridão que estava sobre a terra, em Gênesis 1:2. Notem que a Bíblia diz que no começo Deus criou o céu e a terra. Mas veja que ela não diz quando Deus criou, ela não diz o tempo, mas ela diz que Deus criou o céu e a terra. O verso 2 diz que a terra estava vazia e sem forma, e a escuridão estava sobre a face do abismo. Então o Espírito de Deus pairava sobre a água estava lá, a escuridão estava lá, e o Espírito de Deus estava lá. Mas você notará que nada aconteceu até que palavras foram faladas. Deus disse, luz. E isso é poderoso. Quando Deus falou isso à existência. Bem, você sempre tem pessoas que dizem, eu entendo isso, irmão Caps, afinal de contas era Deus. Mas o que não percebemos e o que você precisa perceber é que Deus nos criou à sua própria imagem e semelhança. Nós fomos criados à imagem de Deus. E você ouve pessoas falando coisas assim, e eu sei que todos já fizemos isso. Eu mesmo já fiz, você já fez e todos os alunos fizeram. Provavelmente você não fará mais depois disso, mas você já fez. Você ouve pessoas dizendo isso e você já disse. Sabe, é o velho ditado, paus e pedras podem quebrar meus ossos, mas palavras não me machucarão. Bem, nada está mais longe da verdade. As palavras vão te matar. Se você não souber o que está fazendo com as palavras, elas vão te destruir, vão acabar contigo. Eu acho que é em Provérbios que o escritor diz que a perversão do transgressor o destruirá. E quando ele está falando de perversão, está falando de fala torcida e contrária. Lábios perversos. Provérbios fala muito de lábios perversos. Fala torcida e contrária, em outras palavras, falar coisas que são contrárias ao que acreditamos na verdade. E se você notar, muitas vezes as pessoas fazem isso e eu não sei por que fazemos isso às vezes, mas você tem que se libertar disso. Você fala exatamente o contrário do que quer dizer. Ouvimos pessoas dizerem, que cachorro enorme, quando na verdade é um pequenino chihuahua. Eu vejo que isso é uma fala perversa. É o que a Bíblia fala de fala perversa. Torta ou contrária, falar o contrário do que se quer dizer. Nós precisamos perceber que as palavras que saem da nossa boca, quando Deus criou o homem à sua imagem, Ele criou a semelhança dele e a imagem dele. Então a palavra de Deus é a sua vontade para o homem. E quando eu digo homem, falo de raça humana. A palavra de Deus é a sua vontade para o homem. Então o homem criado à imagem de Deus, as palavras dele, as suas palavras, devem ser a sua vontade para com Deus. Então, na verdade, não deveríamos falar nada que não desejamos que aconteça ou que não é a nossa vontade. Você ouve pessoas dizendo o seguinte, o que você não sabe não te machuca. Você já disse isso? Eu sei que você já disse isso, talvez todos já dissemos isso. O que você não sabe não te machuca. Rapaz, o que você não sabe é o que mata, amigos.
Em Provérbios, na verdade, ele diz que a vida e a morte estão no poder da língua. A vida e a morte estão no poder da língua. O que bem a utiliza, come do seu fruto. Então, estamos falando sobre como colocar palavras em linha com a palavra de Deus. E no livro que fala sobre isso, diz que a palavra de Deus, concebida no coração, formada com a língua e falada com a boca, se torna uma força espiritual liberando a habilidade de Deus. Vem palavras que você concebe no espírito humano. Então você forma com a língua. Você já notou que as suas palavras, as sílabas são separadas pela língua quando você fala? Você pode tentar isso. Fique de frente ao espelho. Alguns alunos vão tentar isso. Em frente do espelho. E comece a formar palavras e falar. E note o que a sua língua separa as sílabas ali. A palavra de Deus concebida no espírito humano, que a Bíblia chama de coração, então formada com a língua e falada para fora com a boca, libera a habilidade de Deus. Ela deve fazer isso, vamos falar assim. Quando você concebe as palavras de Deus, quando você concebe outras palavras e as fala, você libera. Por exemplo, se você citar o diabo, você pega as palavras do diabo e fala com a sua boca, você estará liberando o poder do diabo. É simples assim. E por anos as pessoas passaram a entender porque havia tanto ensino sobre confissão e muitas vezes você tem pessoas que criticam você. Eles te criticam por causa da confissão. Ensinar o poder da palavra de Deus e o poder da confissão. Mas, na verdade, o que estamos fazendo é te mostrar como operar nos princípios da palavra de Deus. Os princípios de Deus estão envolvidos nisso. Os princípios da confissão, os princípios da fé. A Bíblia diz que fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. A fé vem pelo ouvir e o ouvir a palavra de Deus, mas ele não diz que a fé, que essa é a única forma de receber a fé. Algumas vezes pensamos que é assim. Mas ele não diz isso de jeito nenhum. A fé na palavra de Deus vem por ouvir a palavra de Deus. Então, pelo mesmo princípio, podemos dizer que a fé no diabo, então, virá pelo mesmo método, não é? Ouvindo as palavras do diabo. Então, não podemos pegar uma verdade e tentar fazer a verdade dela. Em Romanos 10:17, Paulo diz agora, a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Bem, quando você ouve a palavra de Deus, ela gera fé em Deus e ela vem para você. Esta é a força espiritual que é liberada da sua boca quando você começa a falar a palavra de Deus. E ela libera a habilidade de Deus dentro de você como indivíduo. Esta é uma das razões pela qual Paulo fez esta declaração. Ele disse, eu faço todas as coisas através de Cristo que me fortalece. Ele entendeu que a palavra concebida dentro dele como indivíduo e falada com a sua boca, ela forma pedras angulares na sua vida. Então vocês, alunos, vão aprender quando entrarmos nessas coisas. Você vai se perguntar por que em todo esse tempo você não viu isso. Porque, falando francamente, quando eu vi algumas dessas coisas no começo, eu sabia que eram verdade, eu sabia que estavam na Bíblia, e eu fiz algumas declarações sobre isso, como esta: a palavra de Deus concebida no coração, formada na língua e falada com a boca, se torna uma força espiritual, liberando a habilidade de Deus em você. Eu sabia que isso era verdade, mas eu não sabia por que era verdade. Mas agora, depois de alguns anos, eu descobri por que é verdade e por que funciona. Sabe, faz diferença quando você entende por que algo funciona. Eu sei que eu costumava dizer, minha mãe me dizia para dizer algo e eu dizia, por quê? Mas por quê? Você sabe que seus filhos fazem isso, mas por que eu tenho que fazer dessa forma? Eu prefiro não fazer dessa forma. E algumas vezes é assim que somos com Deus. Dizemos a Deus, mas Deus, eu prefiro não fazer assim, mas é assim que funciona. Mas quando você descobre por que funciona, faz diferença, não é? Então vamos ver isso, por exemplo, porque o poder criativo é liberado dentro de você
Quando você pega a palavra de Deus e a põe na sua boca. Veja que essencialmente foi isso que Deus disse a Josué, lá na Velha Aliança, no Velho Testamento. Ele disse, não deixe a palavra de Deus, Josué 1,8, não deixe a palavra de Deus se apartar da sua boca, mas medita nela dia e noite e observe em fazer tudo o que ela diz. Então ele diz, tu farás o teu caminho próspero. Ele disse, então você fará seu caminho próspero. Então, vocês alunos, se você quer fazer o seu caminho próspero, se você quer saber a chave, o segredo de ser bem-sucedido nas coisas de Deus e, na verdade, em qualquer coisa na vida, é fazer exatamente o que Deus disse a Josué para fazer e o que ele disse aos filhos de Israel para fazer. É pôr a palavra em sua boca. Agora deixa eu compartilhar com vocês por que este princípio é tão importante. As palavras que você fala são importantes para você, na verdade, mais importantes para você do que para qualquer um outro. Mas o porquê de suas palavras serem tão importantes para você é porque elas afetam você mais do que afetam qualquer um outro. Pegue, por exemplo, o indivíduo que está xingando alguém, usando o nome de Deus em vão. Isso não vai machucar aquele outro indivíduo, mas vai machucar o indivíduo que está falando. Na verdade, trará maldição ao indivíduo que fala. Mas para entender isto, quantos aqui já ouviram a si mesmo num gravador? Você já ouviu? Eu acho que a maioria já ouviu, e quando você ouve, você pensa, quem é esse? Não pode ser eu. Oh, Deus amado, não sou eu. Mas sabe, eles descobriram que o todo, na verdade, é como você sempre soa. Deus criou você com dois ouvidos. Dois ouvidos. Não apenas um ouvido de cada lado da cabeça, mas o ouvido externo e o ouvido interno. E o ouvido interno é feito por uma estrutura óssea dentro da cabeça. O ouvido interno alimenta com a sua voz diretamente o espírito humano, o que a Bíblia chama o coração. E é por isso que as palavras que você fala são mais importantes do que as palavras que qualquer outro fala, para você ou contra você, porque isso vai afetar o seu ser por completo. De fato, eles descobriram algumas coisas medicalmente e através da ciência médica que são muito interessantes nesse sentido. Eles descobriram que a parte do cérebro que controla a fala afeta, está conectada a todo nervo do corpo. E as palavras que você fala sobre si mesmo podem até afetar a sua saúde. Até a ciência médica já descobriu isso. E sabe, por anos as pessoas não entendiam isso. Mas agora até a ciência médica decidiu entrar nisso e descobriram que há uma conexão entre o que você diz e o que acontece com você. Bem, sabe, Jesus sabia disso há 2000 anos atrás. E ele disse, o homem terá tudo o que ele disser. Se ele crê sem duvidar no coração, tudo o que crê acontecerá. Então deixe eu somar tudo isso para apontar sobre o que estou falando, sobre palavras. No princípio, Deus falou, luz haja. Quando não havia luz lá. Ele viu a escuridão e ele disse luz. Bem, esse foi o método de Deus. Esse não é o método do homem. E nós decaímos de Deus. Quando Deus viu algo que não concordava com o que era a sua vontade, ele falou a coisa desejada. Quando ele viu escuridão, ele disse luz. Se fôssemos nós olharíamos e diríamos, está escuro aqui. Está ficando mais escuro, eu acho que nunca vai haver luz. Então vem, isso afeta a nossa situação, isso nos afeta internamente, e se tivéssemos o poder que Deus tinha e a fé que Deus tinha, a coisa ficaria no escuro para sempre. Mas vem, Deus era mais esperto que isso. E ele nos conta tudo por sua palavra. Então quando ele falou luz, foi exatamente isso que aconteceu. Você já se perguntou por que é impossível para Deus mentir? Deus libera fé suficiente em cada palavra que ele fala. Essa é a causa pela qual acontece. Eu vou falar de novo. Ele libera fé suficiente em cada palavra que ele fala. É por isso que acontece. Você já parou para se perguntar por que Jesus tinha tanta fé?
Algumas pessoas dizem, por que Jesus tinha tanta fé? Como pode ele ter tanta fé? Jesus disse, eu falo apenas o que eu escuto meu Pai dizer. Ele disse, eu não falarei nada a não ser o que meu Pai fala. Ele falou as palavras do seu Pai. E quando fazia isso, ele fazia com que a fé do seu Pai viesse para dentro dele. Essa é a força espiritual. É disso que falamos. Desta forma, a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. A fé que está na palavra de Deus entra em você quando você a fala. Frequentemente lemos Romanos 10:17 e dizemos, bem, isso significa que se sabe, eu só preciso ler. Ele não diz que a fé vem por ler, ele diz que a fé vem pelo ouvir. Você tem que ouvi-la e para ouvir ela precisa ser falada. E é mais poderosa se você a ouve falada pela sua boca. Você entende isso? Por causa da forma como você foi feito, você gosta do que você fala mais do que o que qualquer outra pessoa fala. E se não é assim, há algo de errado com você. É verdade, você gosta mais da sua ideia do que da dos outros. As suas palavras, as palavras que você fala, afetam você mais do que as palavras que qualquer outro fala. Você pode receber fé me ouvindo ensinar a palavra de Deus ou lendo a palavra de Deus, mas ela virá mais rapidamente se você simplesmente falar com a sua boca. Por isso Deus disse a Josué, mantenha a minha palavra na sua boca. Dia e noite, fique dizendo o que eu digo. Quando Satanás veio contra Jesus, a coisa que ele disse foi, está escrito. Ele disse a ele o que o Pai disse. E se você sair por aí falando tudo o que o seu Pai diz, o que Deus diz, então essa fé que Deus tem vai entrar em você. Você fica altamente desenvolvido nisso. Mas você vinha anulando com as coisas que fazia nos tempos passados. Estamos aprendendo diferente hoje, porque nós vínhamos falando coisas como falas tortas, falando o que não queríamos dizer, e dizíamos, não é um grande cachorro quando é um pequeno. Está muito quente lá fora quando está 20 abaixo de zero. Vem, você desenvolve a si mesmo para não liberar nenhuma fé nas palavras que você fala. Mas Deus libera fé em toda a palavra. Bem, se você vai receber fé da palavra de Deus, deve haver fé na palavra de Deus, não é mesmo? Você vai entender isso? Se você compra um balde e as pessoas dizem você derrama água com ele, se você não colocar nenhuma água nele, não vai tirar nada dele. Isso é muito simples, mas é profundo. Se não há nenhuma fé na palavra de Deus, você não consegue tirar nada da palavra de Deus. Mas a palavra de Deus está cheia de fé. A palavra de Deus está cheia de fé. Esta fé que está na palavra de Deus, ela vai para dentro de você se você fala a palavra. Eu queria ir avançando para onde eu acho que é melhor, mas é melhor não. Vamos voltar e vamos entrar em outra área que vai um pouco mais fundo aqui. Você achou que eu tinha esquecido tudo sobre o gravador, mas eu não esqueci. Então você ouve sua voz no gravador e você diz, ah, não pode ser eu. Mas é você. É como temos ouvido você o tempo todo. A razão pela qual não soa como você para você e soa como você para mim é porque você tem ouvido a si mesmo todos esses anos com o ouvido interior. Quase totalmente com o ouvido interior. Você recebe o som que volta para o ouvido exterior. Mas a sua voz é pega pelo ouvido interior e alimenta diretamente o espírito humano, e esta é a forma que você tem ouvido a si mesmo falando. E realmente não soa como você soa, para mim, de jeito nenhum. Mas quando você ouve a si mesmo num gravador, então você ouve exatamente como eu tenho ouvido você. E você fica com vergonha disso. E você diz, não pode ser eu, e você não acredita que é você, mas é você. Então por que Deus nos criou com dois ouvidos? Ou seja, um para o lado de fora e um para dentro. Porque há uma parte de você do lado de dentro que também precisa ouvir. É o homem espiritual. É o que a Bíblia chama o coração. Então, Provérbios, o escritor de Provérbios faz a declaração. Ele diz, escreva essas coisas na tábua do seu coração. Amarre-as no teu dedo. Escreve-as na tábua do teu coração. Como você vai escrever coisas na tábua do seu coração? Bem, o salmista Davi descobriu como. Ele chegou nessa revelação e ele diz, a minha língua é como a caneta de um habilidoso escritor.
Então conecte essas coisas que estamos falando. Deus diz a Josué, não deixe essas palavras se afastarem da sua boca, medita nelas de dia e de noite, para que faça tudo o que está escrito e fará prosperar seu caminho. Deus diz aos filhos de Israel, ele diz, se atentamente deres ouvidos à voz do Senhor, o teu Deus, e cuidar para seguir os mandamentos, todas essas bênçãos virão sobre você e te alcançarão. As palavras tinham que ser faladas. A palavra ouvir no original significa ouvir inteligentemente e declarar. Vamos falar mais sobre isso na outra sessão. Em outras palavras, eles foram exortados a falar o que Deus diz. Então a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. A força espiritual da fé, a qual é a substância das coisas esperadas, é a evidência das coisas que não são vistas. Ela vem para você quando você ouve a palavra de Deus. E para ouvir a palavra de Deus tem que ser falada. Ela virá mais rapidamente e mais profunda se você a falar com a sua boca. Porque quando você faz isso, a sua voz é recebida pelo interior, pelo coração, o espírito. Ela alimenta diretamente, o ouvido interno alimenta diretamente o espírito humano, o qual a Bíblia chama coração. É desta forma que você escreve essas coisas na tábua do seu coração. É falando elas. E eu acho que nós meio que perdemos isso através dos anos. O apóstolo Paulo entendeu isso. Muitos dos santos do Novo Testamento entenderam isso e até do Velho Testamento entenderam. Mas de alguma forma nós perdemos, nós subestimamos de alguma forma o poder das palavras, que afeta o espírito humano, o coração humano. Tiago disse dessa forma em Tiago capítulo 1. Lá pelo verso 26, algo assim, ele faz essa declaração. Ele diz, se algum homem pensa ser religioso e não refreia a sua língua, enganando o seu próprio coração, ele diz, a religião desse homem é em vão. Em outras palavras, o que ele crê é em vão se ele não refreia a sua língua. Porque esta língua enganará o coração. Agora, por que a língua enganaria o coração? Porque a língua fala as palavras, que é pega pelo ouvido interno e alimenta diretamente o coração, e o seu coração, o seu espírito humano, considera que o que você fala é o que você quer. Então isso te engana. Engana o seu homem interior na crença que aquilo é exatamente o que ele quer, e é isso que ele vai desejar ver acontecer. Vá comigo para Marcos capítulo 4. Eu quero te mostrar algo. Na verdade, não é possível ensinar isso sem falar do que está aqui. Vamos agir em muitos ângulos diferentes e vamos falar isso de formas diferentes e você vai entender. De alguma forma você vai entender. Marcos capítulo 4. Notem a parábola do semeador quando Jesus falou sobre o semeador semear a palavra. Então, nós não vamos tratar exatamente dessa parábola, mas eu quero tratar sobre algumas coisas ditas aqui. Jesus disse dessa forma, no verso 14, quando ele interpretou a parábola para eles. Ele disse, o semeador semeia a palavra. Então, o que o homem está semeando? Palavras, certo? Palavras faladas como semente. E ele especificamente fala sobre a palavra de Deus. E era disso que Deus estava falando quando disse a Josué, não deixe a palavra de Deus se apartar da sua boca. Ainda mais, há um paralelo para isso, onde toda palavra que você fala, se a palavra de Deus é falada pela sua boca, é uma semente, e a Bíblia diz que a palavra de Deus é uma semente incorruptível. Então, se a palavra de Deus é a semente incorruptível, e é dela que ele fala aqui, há um paralelo para isso, que diz que toda palavra que você fala é poderosa para ser uma semente. Na verdade, é uma semente. Independente de como você usa ou o que você usa. Então, a palavra de Deus é uma semente incorruptível. E sabe, eu sou fazendeiro há 30 anos e nós nunca tivemos uma semente incorruptível. Mas graças a Deus que quando você opera numa lei espiritual, você tem uma semente incorruptível. Rapaz, se pudéssemos ter sementes incorruptíveis quando éramos fazendeiros, não precisaríamos plantar tanto, porque você saberia com certeza que vingaria. A palavra de Deus é semente incorruptível. Então, quando você põe a palavra de Deus na sua boca e a fala, ela se torna uma semente que é incorruptível e aquela semente vai sempre funcionar. Mas isso não significa que você sempre terá uma colheita.
significa que a semente funcionará. Mas você pode fazer coisas para impedir a colheita ou fazer com que a semente falhe em produzir. Mas você não pode impedir a semente de funcionar. Foi por isso que Tiago fez a declaração que se algum homem pensa em ser religioso e não refreia sua língua, ele enganará seu coração, sua religião será em vão, ou seja, aquilo que ele crê será em vão se ele não refrear sua língua. Porque sua língua enganará seu coração quando chegar ao coração. O seu coração vai guiá-lo, ou o seu espírito vai guiá-lo naquela direção de pensamento, crendo que aquela é a direção aonde ele quer ir. Eu vou te mostrar na palavra. Eu sei que alguns de vocês estão se perguntando de onde ele tirou isso. Bem, eu vou te mostrar aqui na palavra. Veja o verso 26. Agora lembrem que nessa parábola, e não tivemos tempo de ler a parábola inteira, talvez tenhamos em outras sessões, mas ele estabeleceu que o semeador semeia a palavra de Deus. Então a palavra foi semeada no coração. Não é isso que ele diz aqui no verso 15. A palavra é semeada no coração do homem. Agora vamos ler do verso 26. Disse ainda, o reino de Deus é assim como se um homem lançasse a semente à terra, depois dormisse e se levantasse de noite e de dia, e a semente germinasse e crescesse, não sabendo ele como. Pois a terra por si mesma frutifica. Eu quero parar aqui e te mostrar algo. O reino de Deus é como um homem que lança semente na terra. Agora veja que chegamos numa interseção aqui, podemos ir a várias direções diferentes, porque podemos ir para o reino e ensinar sobre isso, mas eu quero falar apenas o suficiente sobre o reino para que você entenda o que eu falo. O reino de Deus está dentro de você. E Jesus disse isso. No capítulo 17 de Lucas, versos 20 e 21, ele diz, eis que o reino de Deus está dentro de vocês. E vocês, alunos, se pegarem isso com o seu espírito e entenderem que o que Jesus está dizendo quando ele diz que o reino está dentro de vocês, há poder em vocês. A palavra de Deus é a força espiritual, o poder que opera neste reino. Este reino habita dentro do seu coração. Este reino que habita no seu coração não é menos poderoso do que o reino que será estabelecido na Nova Jerusalém. De fato, é o mesmo reino. Eu vou dizer de novo, é o mesmo reino que será estabelecido na Nova Jerusalém. Não é menos capaz de suprir toda necessidade humana do que o reino a ser estabelecido na Nova Jerusalém. Mas agora vamos qualificar isso. É uma manifestação espiritual daquele reino. Entendem o que eu estou falando? É uma manifestação espiritual daquele reino. É capaz de trazer a manifestação nesta vida todas as coisas de que você precisa. Então ele chega ao espírito humano. E é o que ele está dizendo aqui. O reino de Deus é como se um homem semeasse na terra, e eu incluo as garotas aqui também. Quando ele fala de homem, ele está falando da raça humana. Então ele diz que é como se um indivíduo semeasse uma semente na terra. Quem está fazendo isso? O indivíduo está fazendo isso. E então ele vai para a cama e se levanta. Veja, não é difícil fazer a palavra de Deus funcionar. Se você apenas tem fé suficiente para ir para a cama e levantar, apenas vá para a cama e levante. Isso não é difícil, é? Mas não é isso que ele quer dizer, eu vou parar por aqui porque não é isso que ele quer dizer antes que vocês comecem a falar coisas que não funcionam. Sabe, algumas pessoas descobrem a fé e elas vão e acham que é uma boa coisa ir e pedir demissão. Deixa eu dizer algo. Se você não pode viver pela fé no seu emprego, você vai passar fome sem ele. A fé não é uma forma de preguiça. Mas quando ele diz que ele planta semente, semeia semente, e ele dorme e se acorda dia e noite. Ou seja, ele cuida dos seus negócios. Ele continua fazendo o que estava fazendo. E a semente floresce e ele não sabe como. Veja que ele não diz que existe um trabalho duro. As pessoas dizem, eu não entendo como tudo que eu preciso pode vir do reino que está dentro de mim. Bem, o reino dentro de você é o reino de Deus. E Jesus está nesse reino. Sabe o que o apóstolo Paulo diz? E o meu Deus suprirá todas as suas necessidades de acordo com a sua riqueza em glória, por Cristo Jesus. Como por Cristo Jesus? Quem é Cristo Jesus? A palavra de Deus. Ele fará pela palavra de Deus. Como a palavra de Deus age? A palavra de Deus age no espírito humano da mesma forma que a comida levada ao corpo humano age no corpo humano.
você come comida natural, é assimilada dentro do corpo e ela produz uma força ou um poder chamado força. O seu corpo físico produz isso. Ele assimila a comida que você come. Então, quando a palavra de Deus é recebida dentro do espírito humano, ela faz basicamente a mesma coisa, é assimilada pelo espírito humano e ela produz uma força chamada fé, uma força espiritual chamada fé, que é poder espiritual. E esta força vem da palavra de Deus. Então, a palavra diz a forma como ela age. O apóstolo Paulo te conta como ela age. Romanos 10, de 6 a 8, Paulo diz: a justiça decorrente da fé, assim diz. Então ele começa e diz o que não podia dizer antes. Então ele diz o que ele não diria. No verso 8 ele diz: a justiça decorrente da fé diz que a palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração. Agora notem, chega na sua boca primeiro, daí ela chega no coração. E veja que isso corresponde com o que Provérbios diz. Escreva essas coisas na tábua do teu coração. E isso te leva ao que Davi disse: a minha língua é como a caneta de um hábil escritor. E isso te leva ao que Jesus disse. Ele diz: o homem bom tira do tesouro bom coisas boas. Mateus 12, 35 diz. E agora, nessa passagem da Bíblia, o reino de Deus é como se um homem lançasse uma semente à terra. Então o apóstolo Paulo diz que a palavra tem que chegar na sua boca primeiro, daí ela chega ao coração. É por isso que quando lidamos com um gravador, você não entende, porque a sua voz é pega pelo ouvido interno e alimenta diretamente o espírito humano que a Bíblia chama coração. É desta forma que você planta a semente da palavra de Deus no seu coração, é falando. Você fala o que Deus diz. Agora, na verdade, várias coisas acontecem quando você fala com a sua própria boca. Então, você está plantando uma semente, e não só isso. A fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. E quanto mais você fala, mais você crê. Quanto mais você crê, mais você fala. Porque o apóstolo Paulo diz em 2 Coríntios 4,13, tendo em nós o mesmo espírito da fé, de acordo com o que está escrito, nós cremos, por isso falamos. Ele disse: eu também creio, por isso é que falo. Ele estava citando uma passagem do Velho Testamento, uma que está em Salmos. Mas então ele disse: nós também cremos e dessa forma falamos. Ou seja, no que você crer, você vai falar. Bem, se você crer, vai falar, e se você fala, vai crer. E se você crer, você vai falar. E se você fala, você vai crer. E o que acontece? Você faz o processo andar. Está na sua boca e no seu coração. Está no seu coração em abundância e vai para sua boca. A boca fala do que o coração está cheio. É por isso que você sempre localiza pessoas lá onde elas estão. É porque o que abunda em seu coração chegará à sua boca. Fique perto dela por uns minutos. E o que está no seu coração chegará à sua boca. E algumas vezes elas não gostam do que chega à sua boca. Eu me lembro, um homem negro que trabalhou comigo na fazenda uma vez, ele disse, ele trabalhava no trator, sabe? E ele disse, ele veio com alguns palavrões, sabem? E ele punha a mão sobre a boca e dizia, oh. Ele disse, não, eu não falo desse jeito. Bem, o que ele queria dizer é que não tinha intenção de falar daquele jeito perto de mim. Era aquilo que estava em seu coração e chegou à sua boca. Vem e sempre se fala. Porque se você está com dúvida, medo ou descrença, você sempre fala disso. Se você está em fé, você fala fé. Então, o que estamos dizendo é que quando ele disse que o reino de Deus é como se um homem lançasse a semente sobre a terra. Veja, vocês alunos precisam entender isso. Não é Deus semeando a semente para você. Só porque ele diz algo na Bíblia, não vai acontecer com você só porque está na Bíblia. É quando você começa a ter isso na sua boca e falar com a sua boca que isso é pego e alimenta o seu coração, e é o que ele diz, é o plantio dessa coisa. Você planta assim. Agora todo mundo sabe que se você não planta sementes, não terá uma colheita. Quer dizer, não terá uma boa colheita. Eu ouço dizerem, você provavelmente já disse isso. Ah, sabe, eu apenas vou deixar tudo com Deus.
Aquilo que for a vontade de Deus vai acontecer comigo. Bem, então, vamos trazer isso para o nível natural e ver se é isso que você quer. Se eu falasse assim da minha fazenda, vamos deixá-la aí para Deus, vamos ver o que é que ele faz, o que ele quiser vai crescer esse ano e tudo bem. O que você acha que eu teria? Eu te digo o que eu teria. Ervas daninhas, espinhos, abrolhos, capim, tudo mais, mas você não teria nada bom para comer, nem nada para vender. Por quê? Porque a terra está amaldiçoada. E você tem que plantar boas sementes. Agora notem aqui, ele diz: o reino de Deus é como se um homem lançasse a semente na terra, depois dormisse e se levantasse de noite e de dia, e a semente germinasse e crescesse, não sabendo ele como, pois a terra por si mesma frutifica. Então a terra vai produzir o fruto, certo? Não é o que ele diz? Agora notem que neste capítulo ele já estabeleceu que o coração do homem, eu ouço pessoas falando sobre o coração e pondo a mão aqui, ele não está falando da bomba de sangue. Ele está falando do homem interior. Ele está falando do homem espiritual, o núcleo do seu ser. Quando algo te assusta, você diz, sabe, que seu coração quase pulou pela boca. Mas onde você sentiu? Não foi aqui, foi? Foi bem aqui na boca do estômago. É onde está o seu espírito. Na língua inglesa, quando se está ansioso, se diz que tem borboletas no estômago. É porque você está sentindo algo no seu espírito. Então, este espírito ou coração, a Bíblia chama de coração, é o centro de produção, é onde o reino de Deus está. Ele habita dentro, é onde Jesus habita e também o Espírito Santo. E este reino, dentro de você, é capaz de produzir todas as coisas que você planta nele. Plante você sementes boas ou ruins nele. Você planta a palavra de Deus ou as palavras do diabo? E nós entendemos errado, e algumas vezes somos desviados, porque dizemos, bem, sabe, eu penso, sabe, que Deus sabe o que eu quero dizer. Fazemos algumas declarações de dúvida e descrença, como, nada do que eu faço funciona, isso sempre dá errado comigo. Sabe, eu não diria isso se fosse você, mas eu estou dizendo como é. Você também planta semente? Você ouve pessoas dizerem, eu estudo a Bíblia, mas eu não consigo entender a Bíblia. Não consigo tirar nada da Bíblia. As pessoas dizem isso, devem vir dizendo isso há 20 anos. O que estão fazendo? A voz pegou, o espírito delas pegou isso. O ouvido interno alimentou o espírito dessa pessoa e ele disse, desligue o conhecimento revelado da Bíblia porque ela não pode entender. Sabe, é interessante, eu disse isso no começo, que a parte do cérebro que controla a fala se comunica com todos os outros nervos do corpo. Então o que você acha que ela faz quando você fala sobre si mesmo e sabe, quando há uma epidemia de gripe, você diz, tem uma epidemia por aí, eu serei o primeiro a pegar. Provavelmente será. Porque, sabe, você está falando isso. Você diz, eu sempre fico gripado. Bem, a sua voz é pega e enviada ao seu espírito e diz, desligue as defesas, porque ele vai ficar gripado. Sabe, Deus nos fez dessa forma. Mas ele nos disse como operar este mecanismo. Ele diz, o reino de Deus é como se um homem lançasse a semente na terra. Mas você percebe o que ele está dizendo aqui? E eu sei que não temos tempo para nos aprofundar nisso, mas eu quero realmente falar isso. O coração é o lugar do jardim. É o solo que Deus te deu para que você pudesse produzir nesta vida o que quer que você precise. No jardim do Éden, Adão tinha esse jardim que Deus lhe deu, o jardim do Éden. Ele supria tudo o que Adão precisava. Mas ele entregou isso a Satanás e Satanás se tornou o Deus do mundo. Mas Jesus veio, restaurou isso, tomou de volta e agora com o espírito humano, nascido de novo, Deus, ele pôs dentro de você um jardim que produzirá todas as coisas que você precisa na vida. Ele te guia a isso, ele tem sabedoria para te guiar a isso. Sabe, o seu espírito está em contato com o Espírito de Deus. O Espírito de Deus sabe tudo sobre Deus. O apóstolo Paulo disse isso. 1 Coríntios capítulo 2,
Qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o seu próprio espírito que nele está? Assim também as coisas de Deus, ninguém as conhece, senão o Espírito de Deus. O que ele está dizendo? Ele está dizendo que eu não sei tudo sobre mim, mas meu espírito sabe. O espírito humano, ou o que a Bíblia chama coração. E nenhum homem sabe tudo sobre mim, a não ser o meu espírito, e ninguém sabe tudo sobre Deus, a não ser o Espírito Santo. Agora, se você põe esses dois espíritos juntos, você toca a fonte de todo conhecimento. Não é assim? Então, para fazer isso, o seu espírito procurará nas avenidas da sabedoria de Deus e encontrará um caminho para te pôr numa posição em que o que você diz da palavra de Deus acontece na sua vida. E ele te guia a isso e virá para você durante a noite ou quando você estiver dirigindo um carro, qualquer coisa assim. Mas você vai ter que plantar a semente certa. Quando você diz, obrigado Deus, eu tenho conhecimento perfeito sobre toda circunstância e situação da vida. O seu espírito humano trabalha dia e noite para encontrar a sabedoria de Deus para mostrar que você sabe o que fazer em cada circunstância. Mas você sai por aí dizendo, sabe, eu nunca sei o que fazer. Eu sempre faço uma bagunça nesses casos. Então seu espírito humano vai te guiar para fazer uma bagunça com tudo. E então às vezes pomos a culpa em Deus. Não é assim, não é o que fazemos às vezes. Acabamos culpando a Deus. Bem, talvez não tenha sido a vontade de Deus. Não, você plantou a semente errada no seu jardim. O reino de Deus é como se um homem lançasse a semente na terra. Você terá que pôr a semente lá, é uma semente incorruptível. Veja, a palavra de Deus é a semente. As palavras que você fala com a sua boca produzirão. Então, se você mantém a palavra de Deus na sua boca, ela produzirá para você. Ela trará a manifestação das coisas que você deseja. O reino de Deus é como lançasse a semente na terra e crescesse. A terra por si mesmo frutifica. O coração, sabe? O coração, a terra é o coração. Já está estabelecido aí. Ele vai produzir o fruto. E tudo que você tem que fazer é ser esperto o suficiente para falar, plantar a semente e ir para a cama e levantar. Ir para a cama e levantar e ir cuidar dos seus afazeres diários. Não quer dizer se demitir do seu emprego. Você consegue entender isso, não é? Bem, então se aprofunde nisso. Eu sei que esse não é um lugar para parar, mas teremos que parar por um pouco. Vamos voltar na próxima sessão e vamos falar sobre isso que vocês podem ler no próximo capítulo do seu livro, na sua apostila aí, porque nós podemos não entrar nisso, mas se você estará bem avançado, porque como aluno deve ler o próximo capítulo, porque se não entrarmos nisso na próxima, entraremos nisso na subsequente, porque deveremos falar um pouco mais disso na próxima sessão. Mas você pode ver do que estamos falando, que por anos as pessoas não têm entendido o poder das palavras. Foi por isso que eu disse no livro que palavras são a coisa mais importante no universo. Vocês lembram que lá em João 1:1 diz que no princípio era a palavra estava com Deus e a palavra era Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele. Ele quem? Ele, a palavra. E sem Ele, sem a palavra, então nada do que foi feito se fez. Sem a palavra de Deus, nada do que foi feito se fez. Eu estou convencido que exatamente como era naquele tempo é agora. Não há autoridade exercida sem palavras, e sabe, Deus nos deu autoridade sobre o diabo. Não existe quase nada que pode ser feito sem palavras. Alguém diz, você pode escrever, ainda são palavras. Vocês entendem isso? Agora, alguns podem pensar que eu sou fanático por palavras, mas vamos passar por essas sessões e aprender sobre palavras e as palavras que falamos. Nós vamos entrar nisso, vamos avançar nesse assunto. De fato, eu quero mostrar algo nas Escrituras que vão fazer com que vocês passem a pôr um vigia em suas bocas, como Davi disse, eu ponho um guarda à minha boca. E eu digo que alguns de vocês, quando saírem de algumas dessas sessões, estarão pensando duas vezes antes de dizer algo. E alguns dizem, isso me põe em cativeiro. Não, você só sabe o que é cativeiro quando fala algo que não quer dizer. Esse sim é o maior cativeiro. Mas vem, Deus nos deu instruções e eu digo, se você for pelo manual de instruções, vai sempre funcionar como Deus disse que iria.
O que precisamos entender é que Deus sabia do que estava falando, e se apenas fizermos o que Ele diz, nós teremos o que Ele diz que podemos ter.